Congresso Nacional manteve nesta quinta-feira a proibição de reajustes e progressão funcional até 31 de dezembro de 2021 para categorias de servidores públicos. O veto de Jair Bolsonaro prejudica aqueles que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus, como o pessoal das áreas de saúde, segurança pública, limpeza urbana e serviços funerários. Para o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior, mais um absurdo do governo que, ao lado da privatização da Eletrobras, coloca questões urgentes ao povo brasileiro. Acompanhe. Ontem a gente viu que a Câmara confirmou o veto do presidente da República que impede reajustes para servidores de estados e municípios que vão receber o auxílio aí no meio da pandemia. É bom lembrar que nós estamos falando do reajuste de servidores que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, ou seja, trabalhadores da saúde, trabalhadores da assistência, trabalhadores da segurança pública, enfim, são os trabalhadores que de alguma forma estão aí combatendo e lidando com a pandemia. Esse acho que é o primeiro senão, né? Por que será que a gente vai mais uma vez colocar esses servidores pagando a conta, já que eles estão ali num momento bastante complicado do enfrentamento? A outra questão é se cabia de fato ao governo federal e ao Congresso Nacional vetar um reajuste que normalmente se dá a partir das negociações legislativas nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas. É bom lembrar que nós estamos falando aí que o governo federal está empurrando para estados e municípios uma proibição que muitas vezes, dentro até do próprio momento em que cada estado e município pode estar vivendo, poderia ser feito de maneira diferente. E por fim, pensando ali um pouco esse olhar aí da manutenção do veto do presidente da República, de alguma forma ele vai ter um preço bastante alto, né? Porque o Senado tinha derrubado esse veto, tinha colocado então para que estados e municípios decidissem sobre a questão dos reajustes para esse conjunto de servidores, e agora a Câmara manteve o veto, e aí assim o veto foi mantido. Para isso, o governo fez um grande acordo daqueles que o governo Bolsonaro dizia que não faria, né? Ou seja, os acordos legislativos que passam por liberação de recursos de emenda, que passam por mais recursos para determinados setores ali, inclusive setores empresariais que estão buscando aí desoneração e apoio financeiro. Eu acho que esse é um preço bastante alto, em função de um debate que é muito claro que deveria ficar a cargo das Assembleias Legislativas e das câmaras de vereadores a ser decidido. Não é possível que, de novo, são servidores que mantêm, que garantem, de certo modo, os direitos sociais, que de alguma forma vão pagar essa conta, em especial ao longo do ano que vem, uma vez que seus salários estarão congelados. E é bom lembrar que não são só salários, são salários, evoluções de carreira, bônus, enfim, tudo que se resume ali à folha de pagamento e ao gasto com o pessoal. Estão Na destruindo outra ponta, a empregos. notícia de hoje, então, é que o governo E aqueles caras Bolsonaro que falam, vai a criar uma economia empresa, é vai menos colocar importante do 4 que a vida. bilhões para criar O uma cara empresa para paga, vender a outra não empresa. De dissocia uma novo, coisa de a outra. pergunta que a gente faz é que Sem sentido faz pensar uma dinheiro, sem privatização produção. O na povo qual o do campo também vai governo, deixar de como produzir. já foi feito outras vezes, vai acabar pagando para vender aquilo que é nosso. O debate da privatização das empresas públicas precisa ser melhor realizado com a sociedade precisa compreender o que o atual governo quer fazer, para quem ele quer entregar as nossas riquezas. É bom lembrar que, nesse caso, nós estamos falando da Eletrobras, nós estamos falando de energia elétrica, nós estamos falando da geração, transmissão de energia elétrica, que, de alguma forma, é estratégico para o desenvolvimento do nosso país. Quando a pergunta que se faz é o que vai acontecer com as contas de luz de cada um dos consumidores, dos cidadãos, o que vai acontecer com os rincões do Brasil que não chega energia elétrica e que vinha chegando via programas estatais e que a gente sabe que a iniciativa privada não vai onde não tem lucro muito alto, o que será de tudo isso e também o que será do ponto de vista estratégico, uma vez que a gente vai colocar um insumo básico para a gente pensar o desenvolvimento da nossa sociedade e, em especial, no mundo que se organiza a partir da eletricidade, a partir das novas tecnologias, a partir da eletroeletrônica, se a gente vai, de certo modo, repassar para privados e, muito provavelmente, entes de outros países, de outras nações, que em muitos casos são até estatais de outras nações que vêm comprar aqui a nossa empresa pública de energia elétrica. Acho que esse é um debate colocado, a sociedade precisa se organizar, precisa se posicionar,
porque esse vai ser só um primeiro passo. A gente sabe que a proposta do governo Bolsonaro é vender e entregar boa parte do nosso patrimônio para outros que muitas vezes sequer brasileiros são. E aí a pergunta que a gente deixa, se fala o tempo todo de mais Brasil, a pergunta é mais Brasil para quem? Essa é a pergunta que a gente deixa aqui para os nossos telespectadores, é pensar um pouco sobre tudo o que está acontecendo no nosso país hoje em dia.